Saudações a todos, vamos retomar nosso básico e introdutório curso sobre mecânica quântica em regime não relativístico, em outras palavras, em regime de relatividade de Galileu e não em regime especial, de relatividade especial ou relatividade restrita de Einstein. Muito bem, então agora, mais uma vez, aqui retomando a discussão, nós temos um sistema discreto com base em números, no espaço dos números naturais, a probabilidade associada a xi. Nós temos K medidas diferentes, ou seja, números diferentes de medidas, né? Então, número de diferentes medidas, ou seja, x1 é uma medida, x2 é uma medida, x3 é outra medida, xi é uma medida, xi mais 1 é uma medida, até x subíndice k outra medida. O número total de medições, aqui n total, vai N1, N2, N3, N4, Ni até N subíndice k, e isso pode ser escrito em termos desse somatório. Muito bem. N1 é o número de vezes que xi é medido. Ni é o número de vezes que xi é medido. Então agora vamos aplicar os conceitos de probabilidade, que inclusive aqui no âmbito do Instituto Federal do Paracampo Santarém, nós estamos disponibilizando uma playlist dedicada, focada e destinada a estudar probabilidade e estatística. A estatística descritiva, a estatística inferencial, e nesse contexto da descritiva nós temos a paramétrica, a não paramétrica. Muito bem, então aqui vamos somar todas as probabilidades aqui, de 1 até k, somando aqui sobre xi, isso é equivalente a somar subíndice I variando de 1 até k, n subíndice I dividido por n total. Então nós sabemos que n total é uma constante, pode ser retirada do somatório, sem qualquer perda de generalidade, e o somatório em I variando de 1 até k aplica-se sobre n subíndice I. E então nós sabemos que esse somatório é igual a n total, nós temos então aqui como nós devemos razoavelmente esperar com base na teoria de probabilidade, é de que nós temos 1 sobre n total multiplicado, esse somatório é equivalente a n total. Como resultado, nós temos que esse somatório em I variando de 1 até k sobre a probabilidade xi, isso é igual a 1 necessariamente, ou seja, 100%. A somatório, tal como preconiza a teoria de probabilidades, o somatório de todas as probabilidades associadas a um espaço amostral é necessariamente igual a 100%, aqui representado pelo número 1. Isso para um sistema discreto, certo? Então agora vamos tentar muito rapidamente vamos tentar estender com base nos conceitos de cálculo diferencial, cálculo integral, e especialmente com base na análise real, nós podemos aqui estender para um sistema contínuo. E no caso do sistema contínuo, nós faremos assim: a probabilidade dependerá de x, uma variável contínua, pois aqui ela está dependendo de x subíndice I, uma variável discreta. Aqui a variável é discreta. Vamos então escrever depois isso como resumo, mas aqui agora nós temos uma variável contínua. Então aqui nós vamos aplicar o limite. O limite quando o n total tende a infinito, aplicado sobre px subíndice I. Então aqui é limite quando n total tende a infinito de n subíndice I dividido por n total. Muito bem. Aqui nós temos uma variável contínua e aqui nós temos uma variável discreta. Muito bem.
Então agora nós temos uma função que depende de uma variável contínua x. De modo que, então, o gráfico bidimensional por a probabilidade em relação a x pode ser reorganizado, pode ser representado por uma curva. Podemos plotar uma curva contínua e não mais pontos discretos. Aqui probabilidade dependendo de x e aqui a variável x. Podemos fazer algo assim. Por exemplo, apenas um exemplo. Então, aqui nós temos probabilidade máxima associada a um determinado ponto, x máximo. Então aqui indica aqui uma probabilidade máxima. E então também nós podemos analisar aqui xi. Aqui nós podemos determinar como x e x mais infinitésimo de dx. Então nós temos essa região aqui, certo? E agora a probabilidade, podemos então aqui afirmar, deduzir a seguinte propriedade: a probabilidade de encontrar a probabilidade da partícula quântica ser observada, experimentalmente observada, medida ou encontrada no espaço entre x e x mais dx, ou seja, nesse espaço aqui do eixo x, entre x e x mais dx, nós temos esse espaço. Estamos considerando um sistema unidimensional. Então a partícula quântica está aqui existindo somente sobre o eixo x. Entre x e x mais dx, a probabilidade da partícula quântica ser observada, medida ou encontrada no espaço entre x e x mais dx é dada por probabilidade de x multiplicado por dx. Muito bem. Então aqui nós vamos considerar o ponto médio. Isso nós estudamos em análise real, em cálculo diferencial, em cálculo integral. E aqui nós podemos entender que existe um ponto médio e podemos admitir aproximadamente como constante a probabilidade nesse intervalo infinitesimal, uma vez que dx é uma variação infinitesimal. E então nós podemos afirmar certamente que a probabilidade de encontrar a partícula quântica aqui, localizada entre x e x mais dx, nesse intervalo, aqui esse intervalo com um tamanho, com um comprimento de dx, esse infinitésimo de x, é probabilidade de x multiplicado por dx, ou seja, considerando que a probabilidade é aproximadamente constante nesse intervalo infinitesimal. E então, nós podemos afirmar também, nesse caso, para esse sistema contínuo,
podemos afirmar que se nós considerarmos todo o espaço, no caso não é espaço tridimensional, trata-se de um espaço em uma dimensão, espaço unidimensional, um espaço euclidiano em uma dimensão. Se nós considerarmos todo o espaço euclidiano, aqui representado pela reta real, pelo espaço contínuo dos reais sobre o eixo x, aqui variando, não é, de menos infinito até mais infinito, então a partícula quântica submetida a este universo sobre o eixo x, essa única dimensão sobre o eixo x de menos infinito a mais infinito, é necessário que a partícula quântica esteja em algum lugar entre menos infinito e mais infinito, de modo que nós podemos, sem qualquer perda de generalidade, sem qualquer receio de incorrer em erro conceitual ou matemático, de que a probabilidade multiplicada por dx, aqui só recebendo uma integração, um processo de integração conforme estudado na análise real, no cálculo diferencial e no cálculo integral, de menos infinito a mais infinito sobre o eixo x, ou seja, de menos infinito a mais infinito. Então nós temos total e plena certeza, exata e precisamente, que a partícula quântica está nesse espaço, portanto estará em algum ponto sobre esse sistema, esse espaço contínuo dos reais aqui de menos infinito a mais infinito. Então a probabilidade é de 100%, é igual a 1. Isso é verdade para um sistema contínuo. Então aqui também, mais uma vez, nós podemos calcular qual é a probabilidade de encontrar a partícula quântica entre x e x mais dx no intervalo de dx. Então nós calculamos a probabilidade de x multiplicado por dx. É importante saber qual é a estrutura funcional da função de probabilidade. E assim nós então podemos calcular a probabilidade total como a integral de menos infinito a mais infinito, pois de fato, efetivamente, laboratorialmente falando, experimentalmente falando, a partícula quântica deverá ser encontrada necessariamente em algum ponto desse universo unidimensional sobre o eixo x. Eixo contínuo representado pelo espaço contínuo dos reais. E isso é necessariamente igual a 1. Vamos encerrar a aula nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado.